com Pimenta. 7h mais 51 minutos, 7h51, nós estamos de volta na apresentação do seu Repórter Cultura, edição desta quinta-feira, e quinta-feira é dia de Política com Pimenta por aqui. Nós estamos com o Cassiano Schneider hoje, que vai participar solo do Política com Pimenta, porque o Dr. Sérgio Barreto, durante a madrugada, aí, foi acionado por um cliente teve que atender então ao cliente na madrugada e não conseguiu participar em função desse trabalho aí do nosso quadro do Política com Pimenta nessa manhã de quinta-feira. São situações aí que o Barreto já tinha alertado a gente que poderiam acontecer, e quando acontece realmente assim, ainda mais quando acontece assim em cima da hora, a gente daí não consegue aí ajeitar um substituto, né, no tempo hábil aí para conseguir participar do quadro, mas está tudo certo. A gente já sabe dessas condições que o Barreto tem para participar aqui da nossa programação, assim como o Cassiano também tem os seus compromissos e vez ou outra aí também tem esse tipo de situação, mas faz parte do jogo, faz parte da programação, faz parte da agenda dos meninos aí. Mas Cassiano está com a gente. Muito bom dia, Cassiano, seja bem-vindo. Muito bom dia, Aldair, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Como diz o ditado popular, né, são ossos do ofício, né, Aldair? Às vezes temos que nos ausentar. Tá, faz parte, é isso aí mesmo. Cassiano, vamos lá. Hoje, então, o tema, temos dois temas aí que vamos discutir, já que você vai fazer o Política com Pimenta solo. E o primeiro tema que eu gostaria de repercutir com você, que você passasse também o seu parecer aí para o nosso ouvinte, que acompanha a programação e essa edição do Política com Pimenta, é a questão dos gastos públicos. Nós precisamos repercutir isso aqui, a gente tem repercutido muito aqui na nossa programação essa questão do gasto público. O mês de março, mais um mês que fechou com déficit nas contas públicas de mais de R$1,5 bilhão de reais, e até a Globo, né? Agora, quando a gente vê o Gerson Camarote da Globo falando a respeito da situação do gasto público, pegando no pé do governo, aí a situação realmente merece atenção, né, Cassiano? Pois é, Odair, se até a Globo, né, em especial os jornalistas da Globo News, depois de tanta passada de pano, né, se até eles agora resolveram se manifestar e fazerem, né, essas críticas agora ao governo, é porque a situação realmente está para lá de feia, né? E de fato, você não vê, você pode acessar qualquer portal de notícia, né, mesmo os portais de notícias que estão mais alinhados ideologicamente aí com o governo, você não vê nenhuma notícia positiva no sentido de gasto público ou de economia de recurso público, né? E muito menos de redução e melhoramento de impostos, né? Muito pelo contrário, você só vê aumento de impostos, né? Recriação de impostos e aumento de alíquotas já existentes, e, por outro lado, um aumento consequente, um aumento seguido de gastos públicos, de despesas. Então, isso sinaliza o quê? Isso sinaliza que não há compromisso nenhum do governo, e isso está muito claro, com a equalização das contas públicas. Não existe. O que existe a gente sabe, nós estamos aqui, nós temos economistas no governo, nós sabemos que nós precisamos neutralizar o excesso de gastos públicos. Mas como nós vamos fazer isso? Não vai ser reduzindo despesas, nós vamos aumentar impostos, vamos botar mais impostos nas costas do cidadão brasileiro. E é isso que eles estão fazendo, né? Com o aumento aí dos impostos de importações, com a volta do DPVAT, o veto da desoneração da folha de pagamento, né? Que inclusive era a folha de pagamento, a desoneração, a continuação da desoneração, né, a prorrogação que foi aprovado, né, pelo Congresso Nacional e que o governo vetou, e agora está tentando, e com a derrubada do veto do governo, o governo está tentando ganhar, né, essa causa junto ao Supremo Tribunal Federal, o que é mais um absurdo, né, é mais uma mistura entre os dois poderes, aí, executivo e judiciário, que jamais poderia estar acontecendo com base na Constituição. Então, o governo perde, né, uma medida, um propósito que ele tinha o objetivo de voltar com os impostos, por exemplo, sobre a folha de pagamento. Ele perdeu no Congresso, ele não teve votos para
aprovar, ou melhor, para rejeitar a prorrogação da desoneração. E o que ele faz? Vai e recorre ao Supremo Tribunal Federal, porque existe um alinhamento tênue, extremamente estreito entre o governo e o Supremo, o que é muito ruim para a democracia, porque significa que o Congresso já não tem a força que a Constituição prevê que ele tenha, né? Os poderes dele já estão comprometidos. A gente já discutiu isso em outro programa. Então, o que acontece com isso? O governo está apenas olhando para o lado da arrecadação. Nós precisamos arrecadar para equalizar as contas públicas. E é claro que isso não vai ter um final feliz, Odair. A gente já viu esse filme já em outras situações, já vimos esse filme durante o governo Dilma, né, onde os gastos públicos só aumentavam a cada ano e eles sempre buscavam criar novos impostos ou novas fontes de receitas, e é claro que isso se traduz em impostos, né, naturalmente, para o cidadão brasileiro pagar. Então, o que existe, de fato, é um compromisso zero com o equilíbrio das contas públicas. E isso vai ser muito ruim, vai ser trágico para o Brasil. Por quê? Porque isso vai sinalizar um novo aumento inflacionário. Os economistas muito bem dizem que quando o governo ele gasta demais, sem dar um sinal de que ele está interessado em controlar as contas públicas, controlar o déficit fiscal, a inflação ela vem a galope. Ela vem dentro de 2 ou 3 anos, o processo inflacionário ele volta a acontecer na economia. E isso é péssimo, péssimo porque agora que o mercado global começa a se normalizar, começa a voltar a entrar num ritmo de crescimento e o Brasil também vinha entrando, graças às medidas adotadas aí pelo ex-ministro Paulo Guedes durante o governo Bolsonaro, agora que o Brasil tinha tudo para se preparar para crescer de novo de uma forma estável, né, de uma forma com estabilidade, com a inflação controlada, digamos assim, agora o governo vem e acaba colocando os pés pelas mãos e gastando horrores de recursos públicos e aumentando a arrecadação. É claro que isso vai gerar inflação dentro de 1 ano e meio ou 2, e a gente já está vendo isso nas projeções da taxa de juros, né? O Banco Central, que hoje é independente, está com um viés de queda, está apresentando realmente um viés de queda, mas ele já falou, a inflação está voltando a ameaçar a economia brasileira de novo, por causa do quê? Do excesso de gastos públicos. Eu até vou colocar aqui um trechinho, vou ver se consigo colocar aqui um trechinho do que o Gerson Camarote falou, para a gente mostrar que realmente o pessoal da Rede Globo aí falando a respeito do gasto público. Vamos ver se a gente consegue colocar aqui para o nosso ouvinte. Fundo, do ponto de vista de corte, porque até aqui tudo que foi feito ano passado, do ponto de vista da âncora fiscal, a nova âncora fiscal, era só de aumento de arrecadação. E agora tem que fazer corte, não adianta. E isso tem que ser o governo que tem que propor cortes. E o governo não está, é só uma espiral de gastança. E aí você tem que ter, primeiro, maior qualidade de gasto, isso é responsabilidade do executivo, fazer uma reforma administrativa séria, e esse governo tem, pelo perfil dele, uma grande dificuldade de fazer reforma administrativa. O Bolsonaro também teve, porque não queria comprar briga com os setores do funcionalismo público, mas esse governo tem ainda mais resistência a isso, a fazer uma reforma administrativa. A gente está vendo a saia justa que é para esse governo quando se fala em reforma administrativa, e tem que ver onde tem que cortar. Sendo que aí você tem o presidente Lula falando exatamente o contrário, para gastar, fazer a economia girar. Pois é um trecho aí do que o Camarote falou, né, Cassiano? E ele falou de algo importante, reforma administrativa. Ele disse que também Bolsonaro acabou não fazendo, não tendo sucesso em promover uma reforma administrativa, pelo motivo de não querer se indispor com alas aí do funcionalismo público, e que o governo Lula tem mais dificuldade ainda em tratar a reforma administrativa, mas não tem jeito, a situação é fazer corte e menos gasto público. Eu via também e repercuti aqui, se não me engano, na segunda-feira, de que tem o PAC, né? Tem mais de 12 mil obras aí no PAC, eram 9, daí fizeram uma revisão para 12 mil obras do PAC, mas que eles vão precisar das emendas parlamentares para poder efetivar o PAC. Então, o que acontece? O governo libera a emenda parlamentar,
tira do orçamento, e o PAC ele deveria ser executado com o orçamento, né? Tira do PAC, aliás, tira do orçamento, manda para os parlamentares para comprar adesão, para comprar voto, para comprar apoio, né, nos projetos aí que interessam para o governo, e agora na hora de executar o orçamento não tem dinheiro, e aí vão ter que recorrer às emendas parlamentares para poder executar obras do PAC. Mas aí, será que os parlamentares vão querer dispor das suas emendas parlamentares para fazer o PAC ser efetivado, Cassiano? Então, aí que está, Odair, aí você vê que para o governo estar fazendo, até chegar a esse ponto, né, de utilizar emendas parlamentares para execução de obras, né, do cronograma aí do tal do PAC, né, que é uma das propagandas aí do governo Lula, para chegar a esse ponto, é sinal que ele não está nem se importando mais com a necessidade de obter apoio no Congresso. Para você ver, isso é péssimo. O que isso indica? Isso indica que o governo está despreocupado com uma eventual perda de apoio dos congressistas para a aprovação dos seus projetos, porque ele sabe que, de uma forma ou de outra, ele consegue executar as suas obras, ele consegue, melhor dizendo, a aprovação via Supremo Tribunal Federal. Isso está muito claro. É cada vez menor a preocupação do governo em ter apoio no Congresso. E isso já está indicando uma democracia absolutamente comprometida. Ela está de fato, em frangalhos, né? E aí você vê que os poderes estão mudando de lugar, né? Hoje, o governo central, o executivo, está, de fato, governando o país em muitos aspectos, em muitos departamentos, de mãos dadas com a maior corte do país, infelizmente. E a questão de reforma administrativa, sem sombra de dúvida, a reforma administrativa era o caminho. Era o caminho para você conseguir reduzir, né, o impacto dos gastos públicos, para você reduzir de forma permanente. Porque uma coisa é você cortar gastos, né, que nem isso o governo está fazendo, né, que é reduzir ministérios, que é o que a gente chama das despesas discricionárias, né, que são as despesas que você tem condições, que o governo tem a caneta, né, e tem autonomia para cortar as despesas. Isso representa em torno de 4 a 5% do orçamento. O governo, de fato, isso é histórico já no Brasil, né? A liberdade de corte de gastos do governo central, do executivo, ela é pequena. Porém, esses 4 ou 5% já faria uma grande diferença, que era o que o Bolsonaro tinha feito, né? O pessoal fala muito do Bolsonaro e criticando e tal, mas o governo Bolsonaro, durante a sua gestão, reduziu em muito as despesas. Ele eliminou cargos, extinguiu cargos que nem eram funcionais já há muito tempo, ele extinguiu, essas despesas foram economizadas, reduziu ministérios, né? O governo Bolsonaro foi aí o presidente que menos teve ministérios aí dos últimos 20 anos aí de república aí no Brasil. E o Lula, o que ele fez, está fazendo, aumentando. Mal e mal ele entrou no governo, né? Aumentou em muito, quase dobrou o número de ministérios, e sem contar os gastos corporativos e gastos pessoais da sua equipe durante as viagens presidenciais. Ele superou 1 ano de gastos pessoais em viagens do governo Lula, superou em muito os 4 anos de gastos pessoais do governo Bolsonaro. Então isso mostra claramente, isso simboliza claramente que o governo não está interessado em reduzir despesas e nem sequer fala da reforma administrativa. O governo Bolsonaro, eu lembro muito bem, depois que eles aprovaram a reforma previdenciária, isso foi fundamental, foi o primeiro passo muito importante dado pelo governo na época e também pelo ministro Paulo Guedes, na contenção de despesas, que foi uma economia de bilhões, dezenas de bilhões de reais, né, que eles conquistaram, e que foi fundamental porque logo depois o governo passou por uma pandemia que obrigou o governo a ter um aumento de gastos. Então a reforma previdenciária foi fundamental. Esse foi o primeiro passo e eles foram bem-sucedidos. O segundo passo seria, de fato, o quê? A venda de empresas, as privatizações, né? E a venda de bens públicos. Paulo Guedes sempre falava isso, nós temos um triângulo, nós temos que atingir. O primeiro ponto do triângulo, a gente conseguiu conquistar, que foi a reforma previdenciária. O segundo, venda de empresas públicas e venda de patrimônio público, de bens imóveis. Eles estavam fazendo isso, já tinham conseguido privatizar a Eletrobras, estavam encaminhando a desestatização dos Correios e também a venda de vários patrimônios públicos.
não conseguiram terminar esse projeto, obviamente, porque o Bolsonaro acabou não se reelegendo. E o terceiro ponto era a reforma administrativa, que o Paulo Guedes... E Paulo Guedes sabia que existia uma dificuldade muito grande, porque tinha setores ali dentro, né, lobbies muito grandes do funcionalismo público federal. Então, isso era algo que provavelmente seria conquistado no segundo mandato do Bolsonaro. Paulo Guedes não quis fazer isso no primeiro, porque geraria muito desgaste. Tinham acabado de passar por uma reforma previdenciária, que gerou desgaste popular também, a gente sabe, e a administrativa seria feita no segundo mandato. Caiu por terra. O governo não quer nem saber de fazer reforma administrativa. Se falar isso, vamos perder o apoio da nossa base, do funcionalismo que nos apoia, e é ano de eleição, né, pessoal? Odair, nós vamos até falar desse tema aí logo mais. Ano de eleição, eleições municipais, temos as grandes capitais aí do Brasil, jamais podemos fazer uma reforma administrativa agora e, quiçá, cortar gasto público, porque esse gasto público traz muitos votos para a esquerda, que hoje, infelizmente, governa o Brasil. Pois é, emendando então, a gente está repercutindo isso aqui na nossa enquete, o tema, porque as centrais sindicais promoveram um evento lá em São Paulo que miou em termos de público, né? Teve uma participação pequena e o Lula pessoalmente culpando o ministro responsável ali por esse assunto, dizendo que foi mal convocado o evento, enfim. Mas durante esse evento ele pediu, né, votos para o Boulos. Foi bem, a gente até passou o vídeo antes aqui também, em que ele pede votos para o Boulos, né? E nestas palavras mesmo, peço votos, peço que você vote no Boulos, enfim, e isso é crime eleitoral porque é proibido pela lei eleitoral que se peça votos para os pré-candidatos, nesse momento da pré-candidatura ainda. Mas esse tipo de situação, pelo jeito, não faz com que o Lula fique muito preocupado, né, Cassiano? Então, isso que a gente fala, Odair, a falta de preocupação do presidente Lula com relação a essas questões, isso só evidencia, só corrobora aquilo que todos já sabemos, desconfiamos e muitas vezes já sabemos, né, que de fato o governo confia em muito, né, na mãozinha do Supremo Tribunal Federal e do puxadinho, né, do Supremo, que é o TSE. Basta ver que a eleição que foi vencida por ele em 2022 teve uma grande colaboração, mas uma grande colaboração de membros do TSE, prejudicando, né, o fluxo de comunicação, por exemplo, o fluxo de propaganda e o próprio discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro, e beneficiando de forma direta aí o atual presidente. Então, ele sabe que não vai acontecer nada. Ele sabe que as vítimas, os alvos da vez, são os candidatos, são os políticos eleitos e os candidatos do espectro da direita. Então, quer dizer, se nós trocarmos em miúdos, Odair, vamos olhar de forma técnica. Como é que o senador Jorge Seife e o senador Sérgio Moro podem ser cassados? Como é que eles podem ser cassados com base em argumento de abuso do poder econômico durante a campanha eleitoral, se agora Guilherme Boulos não sofrer nenhuma punição do TSE? Porque o que ficou caracterizado ali foi, de fato, propaganda eleitoral antecipada, descarada, evidente, sem sombra de dúvida. Governo Lula pedindo voto, usando o Dia do Trabalhador, né? Ele como presidente, como representante, aí, o chefe do Executivo Nacional, usando o Dia do Trabalhador, né, o seu cargo de presidente, utilizando para pedir voto claramente para Guilherme Boulos. E ele não fala só contra o governo municipal, ele diz assim que o Boulos é um candidato que representa o combate que a esquerda tem que fazer contra nível nacional, contra nível estadual, e ele fala isso abertamente, quer dizer, com todas as letras para não deixar dúvidas. Isso sim foi uma propaganda eleitoral antecipada. Se nada acontecer com Guilherme Boulos, não poderá acontecer, não deveria acontecer nada, muito menos com Jorge Seife e com Sérgio Moro, porque muito menos fizeram Jorge Seife e Sérgio Moro para estar agora sendo julgados pelos tribunais eleitorais e agora pelo TSE.
E muito mais fez Guilherme Boulos e Luiz Inácio Lula da Silva nesse ato do Dia do Trabalho ontem para ter que sim sofrer punição. Então, se eles não sofrerem punição, ninguém mais poderá, não apenas Jorge Seife e Sérgio Moro, ninguém mais poderá sofrer punição por qualquer propaganda antecipada sequer, porque ficou descarado o que foi feito ontem. E se isso acontecer, Odair, me desculpa, mas aí acabou totalmente a credibilidade do órgão que fiscaliza as campanhas eleitorais, as eleições no Brasil. E aí só vai restar ao Senado, mais uma vez, ter que tomar alguma providência. Porque já passou da hora do Senado tomar alguma providência para acabar, ou para pelo menos reduzir a politização do judiciário. Muito bem. E lembrando que essa situação do pedido de voto para o Boulos foi ao ar pelas mídias do governo federal. Inclusive, depois da repercussão, eles retiraram a parte que o Lula pedia votos, mas ficou no ar aí durante algum tempo. E foi um evento patrocinado pela Petrobras também. Então, tem uma série de questões aí, está sendo amplamente judicializado, né, pelos pré-candidatos ali ao governo de São Paulo, à Prefeitura de São Paulo, e também pelos líderes partidários em Brasília. Vamos ver no que isso vai dar de fato. Cassiano, um abraço para você, obrigado pela participação solo hoje no Política com Pimenta. Na terça-feira a gente volta. Muito obrigado, Odair, mais uma vez pela oportunidade. Um abraço a você, um abraço a todos os ouvintes e uma ótima quinta-feira.